Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Você que está conosco online também, seja bem-vindo à nossa família Nova Jerusalém Taquara. Hoje nós estamos iniciando mais uma imersão, mais um estudo da Palavra de Deus. Eu te convido nesse momento, aonde você estiver, aqui presencialmente, ou no local de trabalho, no ônibus, na sua residência, onde você estiver. Se você puder, inclina a sua cabeça, se apresente diante do nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor Jesus pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por todos os livramentos que nos deu até agora, Senhor, tanto visíveis quanto invisíveis, ó Pai. Te agradecemos por todos aqueles que o Senhor ainda há de nos dar, porque nós temos a confiança e a certeza de que a tua potente mão ela está estendida sobre as nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Te pedimos que nesse momento é o momento em que nós estamos dedicando a Ti, Senhor, para conhecer mais e mais de Ti, ó Pai. Então nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais, nos dê clareza, Senhor Jesus, de entendimento, Senhor, que possamos receber a instrução, a orientação, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para nos dar, nos passar no dia de hoje, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nos abençoa, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11 vai dizer assim: far-me-ás ver a vereda da vida. Outras versões poderá dizer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpétuas. Queridos, aqui, esse versículo, Davi estava falando que o Senhor, né, o faria enxergar o caminho que levaria para a vida, né? E ele ainda vai além, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, a plenitude de alegria, a fartura, dependendo da sua versão. E quando aqui Davi vai falar sobre fartura, plenitude, ele está querendo dizer que na presença do Senhor há uma alegria não parcial, não pela metade, mas completa, total. Então, quando a gente está na presença de Deus, a gente não fica meio alegre, a gente não deixa, não fica assim, faltando um pouquinho, não. Quando a gente está na presença do Senhor, tudo é completo, porque o nosso Deus, ele é completo, o nosso Deus, ele é farto, o nosso Deus, ele é perfeito, né? Então, a gente também precisa entender que essa alegria aqui, que o Davi está falando, não é a alegria que o mundo, que uma boa piada, que um bom ponto nos traz. Não, não é a alegria passageira que o mundo em que nós vivemos oferece, mas ela é uma alegria especial, é uma alegria eterna, é uma alegria que vem direto da fonte de vida, que é Cristo Jesus. E aí mais à frente ele vai dizer que a tua mão direita há delícias perpétuas. Antigamente, quando se recebia pessoas importantes que queriam ser honradas, e se sentavam à mesa, né, para cear ou para se alimentar, essas pessoas elas normalmente eram colocadas ao lado de alguém que tinha uma posição de autoridade. Então ela era colocada ao lado direito da pessoa que representava a autoridade ali naquela mesa. Então era um lugar, entende-se que a direita é um lugar privilegiado. Então, quando o salmista está falando que a tua mão direita, que na sua mão direita há delícias perpétuas, ou seja, nós estamos ao lado do Pai, nós estamos com Ele numa posição privilegiada, aonde Ele está nos honrando com todas as delícias perpétuas, aquela que não se acaba, aquela que nos satisfaz, não aquela que a gente, como o nosso alimento que a gente ingere agora,
faz a digestão e daqui a pouco você está novamente necessitando daquilo. Não, as delícias perpétuas do Senhor, tudo aquilo que nos apraz na presença do Senhor, tudo aquilo que nos satisfaz na presença do Senhor, ela é contínua, ela não tem fim, ela é renovada a cada momento, a cada dia sobre as nossas vidas, né? E quando essa palavra delícias ela é traduzida do original, né, do hebraico, ela significa, vai dizer deleite, gozo, prazer, algo profundamente agradável. Então tudo que vem do Senhor é para o nosso agrado, é para a nossa satisfação, é para o nosso prazer, é algo que vai gerar dentro de nós coisas boas, vai gerar dentro de nós impulsionamento, vai gerar dentro de nós o que? Ânimo, avanço. Então tudo que vem do Senhor, tudo que provém do Senhor é para o nosso bem, e Ele é contínuo, Ele é perpétuo. Então a presença de Deus nos fornece tudo aquilo que não só precisamos, mas também tudo aquilo que é prazeroso. O mais profundo nível de satisfação, de realização, de alegria está disponível na presença do nosso Deus. E não falo isso somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural. Vai além daquilo que nós, de repente, nem paramos para pensar. Quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, Ele criou os alimentos, e Ele poderia ter gerado um alimento igual, de repente sem sabor, sem cor, próprio apenas para a nossa nutrição e sobrevivência. Mas Deus se preocupou o quê? Ele fez diversas frutas, com diversas cores, com diversos sabores. E cada fruta que hoje a gente se alimenta, a gente pode falar assim, nossa, mas que delícia, nossa, mas que gostoso. O nosso Criador, Ele se preocupou em quê? Em trazer coisas para o nosso natural que também nos desse o quê? Prazer, satisfação. Mas Ele poderia ter criado um único alimento da mesma forma, da mesma cor, do mesmo sabor, ou de repente sem nenhum sabor, mas não. Por quê? Porque Ele quis trazer para a sua criação, para a sua obra-prima, satisfação, prazer, não somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural. E Ele fez essas frutas e a gente pode hoje se alimentar e falar, nossa, que delícia. E não foi apenas para a nossa sobrevivência, mas como eu disse, para o nosso agrado. Abre na sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. A gente vai ler somente a oração B. Lá vai dizer assim, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então aqui Timóteo estava demonstrando para nós que em Deus, Ele provê para nós abundantemente, ricamente, para a nossa satisfação, para o nosso prazer, para nossas delícias, para o nosso deleite. Então o Senhor quer sim que a gente se deleite com coisas naturais, mas o principal nas nossas vidas é o espiritual. Temos tudo ao nosso favor quando estamos na presença de Deus. Além do deleite, na presença de Deus está a proteção que precisamos para as nossas vidas, para os nossos filhos, para o nosso matrimônio. E na presença de Deus nós estamos o quê? Blindados. Nós estamos protegidos contra os acontecimentos, principalmente dos dias atuais. Que cada dia tem sido mais difícil, cada dia nós temos visto como o mundo tem evoluído, e a cada dia a gente tem que pedir sim misericórdia ao Senhor, proteção, e na presença do Senhor a gente encontra esse prazer da proteção sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Mas aí você para e pensa, mas não terei mais aflição? Não terei mais lutas? Teremos, porque a palavra de Deus vem dizer que no mundo tereis aflições. Mas seremos angustiados? E eu digo para você, não. Porque quando a gente está na presença do Senhor, a gente pode passar por qualquer tempestade, mas angustiados
nós não seremos. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento, que é uma promessa do Senhor na sua palavra, quando nós estamos na sua presença, ela nos invade, ela toma conta do nosso ser. E aí é que vem aquele versículo: não seremos abalados, porque essa paz gera o quê? A confiança no Senhor. Então passaremos por lutas na presença do Senhor, nós passaremos por aflição, mas nós não seremos abalados, nós permaneceremos protegidos e guardados na presença do Senhor. Porque os filhos de Deus, quando eles entram na batalha, já entra o quê? Essa paz que gera confiança, já dá a certeza para que os filhos de Deus, quando entram numa guerra, quando entram numa batalha, já sabemos o resultado. Por mais difícil que seja, por maior o tempo dessa tribulação, por maior o tempo do processo, a gente sabe que com Deus na nossa guerra, Ele nos faz vitoriosos. Então, o Filho de Deus, que tem a paz que excede todo entendimento, recebido pela presença do Senhor, já entra na guerra, já entra na batalha, certo da vitória recebida pelo poder do nome de Jesus. Porque a gente entrega, queridos. Nós, como filhos, nós entregamos ao Senhor as nossas dores, as nossas aflições, as nossas lutas, para que Ele peleje por nós. Então a gente não luta com a nossa força, a gente não luta com a nossa habilidade, a gente não luta com o nosso dom. Nós, como filhos de Deus, sempre entregamos para o Senhor para que Ele peleje por nós. Porque a nossa guerra, ela é pelejada pelo nosso Deus quando nós confiamos as rédeas das nossas vidas nas mãos do Senhor. Mas a gente só consegue isso quando a gente está o quê? Nessa presença que Davi relata aqui no Salmos 16, versículo 11. Com tudo que nós conversamos até aqui agora, podemos entender que Deus quer que tenhamos alegrias e satisfações plenas, completas, perpétuas na nossa vida. Mas para desfrutarmos, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Pai. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor Jesus. Deus nunca se opôs para que nós desfrutássemos desses prazeres, dessas delícias naturais. Tanto que foi o que eu relatei no início. Ele criou coisas para a nossa satisfação. Quando ele criou Adão, ele viu o quê? Que o homem estava só. O relacionamento dele com Deus era um relacionamento espiritual. Mas ele viu que, naturalmente falando, ele precisaria de algo que também o satisfazesse. Que desse no sentimento dele uma satisfação. E aí ele foi lá e criou Eva para Adão. Então Deus nunca se opôs que nós tivéssemos acesso a esses prazeres, a coisas que nos traz alegria, a coisas que nos traz complemento, naturalmente falando. Porém, essas fontes de satisfação, elas não podem nos tirar da presença e da comunhão de Deus. Ela nunca pode se sobrepor à satisfação, à alegria e às delícias perpétuas que nós encontramos na presença de Deus. Então, queridos, nós precisamos atentar para isso, porque nunca pode essa fonte de satisfação natural nos impedir de bebermos da fonte que é Cristo Jesus. Então, o que o inimigo tem feito nos dias de hoje? Ele não é bobo nem nada, ele já percebeu que pode criar distrações, coisas que venham a satisfazer a nossa alma, coisas que venham a satisfazer a nossa natureza humana, coisas que vão trazer alegrias para nossas vidas no âmbito natural. E ele nos entope cada vez mais de distrações, ele nos entope cada vez mais de coisas que nos traz alegria momentânea. E aí a gente vai permitindo entrar, e aí a gente vai deixando chegar perto, e aí a gente vai dando uma importância maior a essas fontes de alegria, que elas vão sufocando a fonte de água viva que é Cristo Jesus, que é o nosso relacionamento de estarmos com Ele na presença dEle. Então nós precisamos, queridos, ter muita atenção para que essas fontes de satisfação não venham substituir a fonte eterna
de delícias perpétuas, de deleite no Senhor. Porque, atenção, isso foi só um complemento. Porque quando Deus criou Adão, o principal relacionamento dele era com o Senhor Jesus. Quando ele trouxe Eva para a vida dele, era apenas um complemento para a vida dele, isso antes do pecado. E aí veio, infelizmente, o pecado que fez o quê? A interferência do relacionamento de Deus com o homem, que era puro, que era cristalino, que era contínuo, que era intenso, que era o principal. Então, por isso, pela entrada do pecado, nós temos que lutar contra esses desejos. Nós vamos deixar de desfrutar de coisas que o Senhor preparou para as nossas vidas no âmbito natural para desfrutarmos? Não. Mas nós precisamos e necessitamos de ter uma atenção especial para que isso não venha substituir e sufocar a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Queridos, por que eu estou falando isso? Porque é possível, sim, nós termos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, mas se nós não ficarmos atentos, existe a possibilidade de um retrocesso nesse relacionamento. Lá, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12 até o versículo 14. A palavra de Deus vai dizer assim, versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ou seja, para que eu me aparte, é porque em algum momento houve a aproximação. Então eu entendo que esse versículo, esse alerta, ele não é para os ímpios, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas sim para aqueles que já se aproximaram de Cristo. Então é um alerta para o cristão. Versículo 13: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, e se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, aqui ele alerta para que nós não venhamos, Paulo nos alerta, para que nós não venhamos endurecer o nosso coração pelo engano do pecado. Ou seja, é um alerta de alguém para nós cristãos que já estamos próximos de Deus, para que nós não venhamos permitir que o pecado nos endureça o coração e venhamos nos apartar, venhamos retroceder com o nosso relacionamento com Deus. Então, é possível sim, se nós chegamos numa posição de um relacionamento próximo, íntimo e pessoal, porque proximidade é intimidade. Então, se eu cheguei no nível de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, aqui Paulo fala, exortem uns aos outros, alertem em amor uns aos outros, para quê? Para que o nosso coração não venha a ser endurecido e automaticamente nós venhamos nos apartar, nos afastar do Senhor. Então, queridos, outro exemplo também é 2 Pedro, pula lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, para não ficar só nas minhas palavras de que existe a possibilidade desse retrocesso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu despojadouro de lama. Ou seja, aqui no versículo 20 principalmente, ele vai dizer o quê? Que ele escapou, da contaminação do mundo, ou seja, do pecado. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que foi salva pelo nome de Jesus. Então ele escapou
da contaminação do mundo. Então ele está se referindo aos convertidos, a nós que aceitamos, né, Jesus como nosso Salvador. Então é outro alerta que ele fala, para que a gente não nos envolva nelas e seja novamente vencidos. Então nós precisamos em todo tempo guerrear contra o engano do pecado, contra a corrupção do pecado, que tenta nos afastar. Ele tenta nos fazer retroceder no nosso relacionamento com Deus. E o retrocesso do nosso relacionamento com Deus, o que causa? A nossa saída da presença. E quando a gente sai da presença, nosso espírito enfraquece. E aí o que a gente permite? Que a fonte de riquezas naturais, as fontes de riquezas que saciam o nosso natural, se sobreponha e sufoque a nossa fonte de vida perpétua, a alegria no Senhor. Então, queridos, quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que nós morremos para o mundo, amém? Então, por que uma pergunta que eu me fiz e que eu faço para vocês hoje, nessa noite, e que faço novamente para mim agora, nesse instante, então por que valorizamos, apesar de tudo isso que nós lemos e que já é de conhecimento de todos, por que valorizamos mais as coisas que praticamos neste mundo, o qual não pertencemos mais, já que nós morremos para o mundo, do que o nosso relacionamento com Cristo? Apesar de ter o conhecimento de todas essas coisas, saber que a fonte de alegria perpétua, as delícias que são renovadas sobre as nossas vidas, os deleites na presença do Senhor, e apesar de saber que todas as fontes de riquezas naturais, que também, que nem todas, que nem todas as fontes de riquezas naturais que Deus criou para nós, nem sempre é de origem pecaminosa, por que a gente valoriza isso mais do que o relacionamento com Cristo? Nós sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário e pagou por nós um alto preço, um preço de sangue. Eu não daria minha vida por qualquer pessoa, e eu tenho certeza que vocês também não fariam isso por qualquer pessoa, mas Deus fez por toda a humanidade, e Ele fez por amor. Ele deu seu único filho, para que todos que nele creem não perecessem, mas tivesse a vida eterna. Então, sabendo de tudo isso, porque a gente ainda insiste em valorizar mais as fontes de alegria temporária do que a fonte de alegria eterna, que é o nosso relacionamento com Cristo? Fica com essa pergunta aí na sua mente. Pense no decorrer da noite. Mas, queridos, eu te convido hoje a você buscar as coisas onde Cristo está, a pensar nas coisas que vêm do Senhor, a pensar nas coisas eternas muito mais do que as coisas que nós praticamos aqui neste mundo, né? Vou dizer por quê para vocês. Em Isaías 44, versículo 3. Vamos voltar cá. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3 diz assim: porque derramarei água sobre quem não tem sede, ou quem está com vontade de beber? Com vontade de beber. E os rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui o Senhor diz que Ele vai derramar água sobre aqueles que estão sedentos. Ele não está dizendo que Ele vai derramar água, fonte de vida eterna, sobre o mundo. Não, Ele vai derramar água sobre aquele que valoriza essa água. Vai derramar água sobre aquele que quer beber da água, que quer aproveitar dessa água. Ou seja, que não tem interesse, Ele não vai derramar sobre aqueles que não têm interesse por ela. Ele não vai derramar por aqueles que não estão buscando por ela. Ele não vai derramar sobre aqueles que estão desinteressados. Mas Ele vai derramar sobre aqueles que demonstram
vontade, sede de beber, porque estão o quê? Valorizando a água. E aqui essa água, ela representa a vida. E quem é vida para as nossas vidas? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só terá acesso a essa água, só beberá dessa água aqueles que demonstrarem anseio, aqueles que demonstrarem sede, vontade, valorização e não desperdício dessa água. Então só busca Deus quem entende verdadeiramente o valor que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu quero fazer outra pergunta que eu também me fiz ao estudar esse pequeno versículo. O que nos impede hoje de valorizar mais ao Senhor Jesus? O que está na sua vida hoje que te impede de você se entregar mais para Deus? O que está na sua vida hoje que te impede você de servir mais ao Senhor? O que está na sua vida hoje que te impossibilita de você ter um tempo maior de relacionamento com Deus? Porque relacionamento com Deus não é só vir à igreja. Relacionamento com Deus não é você exercer um ministério na casa do Senhor. Um relacionamento com Deus é aquilo que Ele fala: entra para o teu quarto, fecha a tua porta que eu falarei contigo. Esse é o relacionamento teu com o Senhor Jesus. Porque é ali que você vai ouvir o que Ele tem para falar contigo. É no seu secreto, é no seu momento com Deus, no seu momento de devocional, que você vai gerar um relacionamento, que você fala, que você lê a Bíblia, que você ora, mas que você também se cala e ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, eu vou falar para vocês por prática. A gente vem para a igreja e a gente está em 220 todo o tempo. Tem que limpar a igreja, tem que arrumar a igreja, tem que preparar os louvores, tem que ver a ministração do dia tal, tem que preparar a programação, tem que ver isso. Só que é um tempo de agitação que você está servindo ao Senhor? Sim. Mas em que momento você consegue parar para ouvir o Senhor? Não, você não consegue. Porque o momento que você para ouvir o Senhor é o momento que você para ouvir a voz dele. É o momento que você para ler a sua palavra. É o momento que você para botar um louvor e falar assim: Senhor, fala comigo o que o Senhor quer. Porque no momento de correria, no momento de agitação, no momento de preocupação que você tem que fazer, que você tem a sua responsabilidade, que você tem que agir, que você tem que fazer acontecer, muito difícil você vai conseguir ouvir a voz serena do Senhor Jesus. É possível acontecer? É possível acontecer. Mas em todo o tempo, a maior parte do tempo, você vai conseguir ouvir o Senhor no seu relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Amém? Até porque o relacionamento íntimo e pessoal com Ele é o que vai te nutrir, o que vai te alimentar para na execução do seu ministério, você saber o que Deus quer para a sua vida. É você saber o posicionamento que agrada ao Senhor. É você receber dele aquilo que você, a forma com que você tem que agir, a forma com que você tem que falar. Vai ser no seu relacionamento pessoal, no seu secreto com Deus, que você vai executar o seu ministério, o seu serviço na casa do Senhor. E se nós não estamos buscando o Senhor da forma como nós deveríamos, significa que outras fontes de satisfação da nossa vida estão se tornando um problema para nós. Porque tudo aquilo que nos afasta do Senhor é um problema para a nossa vida. Tudo aquilo que nos aproxima do Senhor é bênção. Mas tudo aquilo que nos afasta é um problema na nossa vida. E problema, nós precisamos o quê? Extrair. Nós precisamos identificar todos os problemas, todas as barreiras, tudo aquilo que está excessivamente ocupando o nosso tempo, tudo aquilo que está impedindo do nosso relacionamento com o Senhor acontecer. Nós precisamos de força, de vontade e de querer para extrair das nossas vidas. O Senhor pode te dar essa força, o Senhor pode te ajudar, o Senhor pode te fazer com que você extraia? Pode, mas é uma posição nossa, é um posicionamento nosso, para que Ele nos ajude a ter força para extrair. É igual nós lemos aqui agora. Para que nós tenhamos acesso a essa água, nós precisamos demonstrar interesse que nós queremos beber dessa água. Mas se em momento nenhum eu demonstrar para Ele que eu quero beber dessa água, Ele não vai me oferecer. Da mesma forma que se eu não demonstrar
um posicionamento, uma atitude de que eu quero extrair a fonte que está me impedindo de ter um relacionamento com o Senhor, Ele não nos dará a força que nós precisamos. Nós precisamos tomar o primeiro passo. Nós precisamos ter a atitude, nós precisamos ter esse posicionamento de querer priorizar o relacionamento, ao invés das outras fontes de alegria temporárias. Até aí todo mundo entendendo, amém? A Bíblia nos diz que onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. E também diz que não conseguimos amar a dois senhores. Amaremos um e odiaremos a outro. Ou, se decidirmos nos dedicar a dois senhores, o que vai acontecer? Em algum momento, um vai ficar descoberto, porque a gente não consegue dar a mesma atenção aos dois ao mesmo tempo. Então, ou eu vou amar mais o que está do lado direito e dar atenção mais ao que está do lado direito, ou eu vou dar mais atenção ao que está do lado esquerdo. A gente nunca vai conseguir se dar por completo para os dois senhores. Então, a Bíblia vai dizer que nós não temos como amar a dois senhores. Então, nós não temos como servir a Deus e as riquezas. Nós não temos como beber da fonte de alegria eterna, da fonte de vida, se nós estamos querendo beber única e exclusivamente da fonte de riquezas e alegrias temporárias. Nós precisamos nos decidir qual fonte nós queremos beber para satisfação da nossa vida. E nem sempre como eu falei, nem sempre essas riquezas são pecaminosas. De repente ela é lícita, mas se ela está impedindo o meu compromisso com o Senhor, se ela está tomando a frente do meu relacionamento com o Senhor, se ela está sufocando Deus ser o único e primeiro lugar e único e primeiro na minha vida, por mais que ela não seja de origem pecaminosa, por mais que ela seja lícita na nossa vida, ela precisa ser excluída, ela precisa ser retirada da nossa vida, para que o nosso relacionamento com Deus não venha a ser o quê? Minguado. Não venha a ser, nós não venhamos nos apartar do Senhor, conforme nós lemos lá em Hebreus. Eu acho que foi segundo Pedro. E muitas vezes, mas como é que essas fontes de riquezas e alegrias temporárias, de não serem de origem pecaminosa, serem ilícitas? Sim, o Senhor Jesus, Ele nos faz várias promessas. Ele faz promessas espirituais, e a gente na Bíblia, no decorrer da Bíblia, a gente vê que o Senhor faz promessas naturais. Porque para no céu, no reino espiritual, a gente não precisa de alimento, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de coisas materiais. Mas a Bíblia, lá em Deuteronômio 8, a Bíblia vai falar que o povo, quando entrasse na terra prometida, ele diz para o povo que ele teria o quê? Abundância, fartura de comida, de provisão financeira, e que eles louvariam ao Senhor porque aquela terra, um bem material, era boa. Então o Senhor também nos concede riquezas naturais que nos são lícitas. Mas em Deuteronômio 8, acho que o versículo 10 e versículo 11, depois vocês podem ler em casa, logo em seguida dessas promessas que Deus faz ao povo quando for entrar na terra prometida, Ele diz o quê? Ele diz: mas também não se esqueçam de que eu sou o Senhor de vocês. Ou seja, vocês receberão, vocês gozarão de tudo aquilo que eu prometi para vocês nesta terra, no âmbito natural, mas jamais se esqueçam que eu sou o Senhor da vida de vocês. Se Deus se preocupou em deixar esse alerta, significa o quê? Que existe sim a possibilidade de nós, em nosso coração, permitirmos que as fontes de riquezas naturais lícitas possam tomar o senhorio da nossa vida. Porque aquilo que o Senhor prometeu para eles não era nada ilícito, não era nada de ação pecaminosa. Era um deleite, uma delícia desta terra, e que eles iriam usufruir. Mas Deus estava alertando: não esqueçam que eu sou o Senhor da vida de vocês. Então existe sim a possibilidade
de nós permitirmos que as coisas que nos convêm, que é lícita deste mundo, tomar o trono do nosso coração. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. O nosso coração pertence ao Senhor e nele precisa permanecer. Amém? Porque não pode, gente, não pode haver concorrência. Se você sentir em algum momento que houve um conflito ou que houve concorrência, opa, já acende uma luzinha. Isso já não vai ser benéfico para o relacionamento com Deus. E, gente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, aquele que valoriza o preço de sangue que o Senhor pagou na cruz do Calvário, ele sempre vai ter esse sinal de alerta. E ele sempre vai ter e vai demonstrar ao Senhor que ele quer sim arrancar do seu coração, da sua vida, tudo aquilo que vem atrapalhar o relacionamento dele com o Senhor Jesus. Aí você pode estar se perguntando, mas pastora, então não posso ser feliz? Pode. Pode e deve. Porque Deus quer e sempre vai querer que os seus filhos sejam felizes. Tanto que nós acabamos de ler que em Deuteronômio 8 o Senhor fez promessas que trariam alegrias naturais para os seus filhos. Mas a busca pela felicidade através das fontes, elas não são plenas e não podem ser plenas na sua vida. Então, se isso vai sufocar o teu relacionamento com Deus, já é um momento que a gente precisa analisar e falar assim, opa, essa fonte aqui de alegria temporária não pode mais fazer parte da minha vida. Ou então a gente se policiar. Se tiver força o suficiente para se policiar e não permitir recalcular a rota e não permitir que sobreponha o seu relacionamento com o Senhor. E para finalizarmos, eu não sei se vocês se recordam, eu vou voltar lá no Salmos 16, versículo 11. Volta lá. Salmos 16. Só a primeira oração do versículo 11. 16, versículo 11 vai dizer: far-me-ás ver a vereda da vida. Quem me fará ver a vereda da vida? O Senhor Jesus. Outras versões vai dizer: o Senhor me fará conhecer veredas da vida. Tu me mostrarás o caminho que leva à vida. Ou seja, e ainda tem outra que vai dizer que o Senhor me fará ver os caminhos da vida. Ou seja, essa frase, essa oração é a chave desse versículo. E se Ele nos fará ver, se nós precisamos que o Senhor nos faça enxergar o caminho da vida, se é necessário essa intervenção por parte de Deus, significa que aos olhos naturais, sozinhos, nós não conseguiremos enxergar. Com a percepção, conhecimento e intelecto humano, nós não conseguimos ver. Se fosse algo tão fácil de enxergarmos, nós não precisaríamos. O salmista aqui não falaria que o Senhor nos faria enxergar. Porque nós mesmos, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade humana, nós enxergaríamos. Mas ele faz questão, Davi faz questão de dizer que o Senhor o faria enxergar. Ou seja, esse caminho da verdade que leva à vida, ele só pode ser enxergado quando você está num relacionamento íntimo e profundo na presença do Senhor. Porque para que você alcance, para que você enxergue, para que os seus olhos naturais, os seus olhos sobrenaturais se abram, você precisa estar na presença. Porque você vai precisar de discernimento, percepção sobrenatural, percepção espiritual. Você não vai conseguir olhar com os seus olhos, você tem que olhar com os olhos de Cristo, para que você venha enxergar o caminho que te levará à vida. Então, nós só vamos receber, só nós vamos enxergar, perceber esse caminho aqui que o salmista tanto almeja enxergar, se nós estivermos em comunhão com o relacionamento com o Senhor. E não há comunhão e um relacionamento com o Senhor se nós estivermos fora da presença.
Não existe percepção espiritual, discernimento, se nós não estivermos na presença. Então, queridos, a cada dia o Senhor tem nos mostrado, a cada dia o Senhor tem nos demonstrado por que tão importante, porque Ele necessita que os seus filhos permaneçam mais e mais na sua presença, para que nós não venhamos o quê? Nos desviar deste caminho, para que nós não venhamos no meio do percurso deixarmos algo passar e pegarmos atalho que nos tire deste caminho que nos dá vida. É importante e é necessário que nós venhamos permanecer na presença, que é Cristo Jesus. Que nós venhamos então a cada dia, queridos, buscar a presença do Senhor. Que a cada dia a gente venha buscar um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Porque a cada dia mais e mais, Deus, através da sua palavra, tem nos dado entendimento, tem nos dado clareza de entendimento, tem nos levado a entender a necessidade de voltarmos a permanecer, não por visitações, mas por habitação na presença de Deus. Adão, ele tinha um relacionamento presencial com o Senhor. Ele estava constantemente na presença. Ele não saía da presença do Senhor, porque o Senhor estava em todo o tempo com Adão. Mas houve um pecado que trouxe interferência. Então que a gente venha lutar a cada dia, dia a dia, a gente venha lutar contra o pecado. Que a gente venha lutar contra, para que o nosso coração ele não venha a ser enrijecido por ele. Para que a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração não venha a ser enganado pelo pecado. E que ele não venha nos fazer apartar da presença. Então que o Espírito Santo de Deus a cada dia queime mais nos nossos corações, para trazer para nós a visão que nós precisamos para permanecer no caminho que nos dará vida até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa completar esta palavra no coração de vocês, que Ele possa trazer cada vez mais e mais entendimento da sua palavra, e que a gente venha como um sedento buscar e nos posicionarmos como aquele que valoriza a água, a fonte de vida eterna que está procurando pelo Senhor Jesus. Amém? Amém. Palavra de instrução, né, queridos? Onde, quando a pastora estava falando sobre as fontes, só me lembrava de Axa. Pai, me permite, me libera as fontes superiores às fontes inferiores. E com essa palavra, eu nem sabia que ela ia trazer esse estudo hoje, na imersão, mas vai nos dando clareza em cada movimento, né? Porque a ausência da presença nos faz tomar certas decisões, né? Errôneas na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos, e eu estava até conversando, se não me engano, acho que foi semana passada ou semana retrasada, não me lembro com quem foi, como é fácil a pessoa sair de uma igreja. Eu não consigo entender até hoje como é fácil a pessoa se desligar de um ministério, abandonar a obra redentora de Cristo e voltar para onde saiu, voltar para o mundo, né? É porque a pessoa está na igreja, mas ainda não se envolveu com a presença. Porque quando a gente se envolve com a presença, nós ficamos cegos para outras coisas, outros problemas que sempre existirão. Estou falando no ótimo, no futuro, né? Sempre irá existir problemas dentro da igreja, porque a igreja não é perfeita. A igreja, por menor, por maior que ela seja, independente da sua estatura, independente de qual o estado, da cultura, da nação, todas as igrejas sempre terão os problemas. Todas as igrejas. A igreja perfeita é só no céu. Mas quando nós nos alimentamos da fonte certa, por maior que seja o problema, os nossos olhos nunca estarão focados nisso, porque estaremos sempre focados em Cristo. Só para a gente finalizar, vou contar um testemunho. Essa semana eu estava conversando com um homem de Deus que é de outro ministério,
e ele acabou se decepcionando mediante uma determinada situação muito séria que ocorreu, e ele falou algo que alegrou, aqueceu muito o nosso coração. Ele falou assim: meu amigo, pode ficar tranquilo que eu posso sair da igreja e ir para uma outra igreja, mas eu não abandono a Deus. Isso é muito importante, porque nós que somos homens, a humanidade é falha, mas nós precisamos sempre ter os olhos em Cristo, porque é Cristo quem vai mudar a nossa vida, é Cristo quem vai nos dar o sustento. A oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. É uma oração que Jesus, o Verbo que se fez carne, estava se submetendo à vontade de Deus, dizendo que a fonte das delícias, de salmos que a pastora deu, tudo aquilo, por mais gostoso que seja. Qual é a fruta que você gosta, Vaninha? Caqui. Está na época, está na época de caqui. Um caqui, por mais gostoso que o caqui seja, por mais gostoso, Manel, que seja assim uma melancia, por mais saborosa que seja uma jaca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando nós estamos na presença, a verdadeira delícia, os verdadeiros prazeres, não são o que vem de fora, mas é o que vem de cima, do que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então nessa noite eu quero orar pela nossa vida, que é uma palavra para todos. Ela frisou bem, não é uma palavra para quem não é crente, é a palavra para quem é crente. Essa é a palavra para pastor, é a palavra para diácono, é a palavra para ministro de louvor, é a palavra para obreiro, é a palavra para a igreja toda. Porque tem muita gente que se afastou, por quê? Porque já esteve perto, já esteve próximo, mas se afastou porque os olhos não estavam fixos na presença. Vou ficar de pé, querido, nessa noite. Que você rumine essa palavra. Você que chegou depois no online, vou te fazer um convite. Daqui a pouco Cadu, meu cunhado, ele vai colocar no YouTube. Você vai lá no YouTube, assiste desde o início, começa a ruminar, pega os versículos. Que imersão é isso? A gente se aprofundar, é um estudo aprofundado, para que nós possamos entender que as ferramentas que precisamos para desfrutar das delícias do Senhor nessa terra, as ferramentas